Hi everyone, this is Renata from Inglês em um Clique e eu estou aqui para me apresentar para você. Se você chegou até o nosso site é porque você tem interesse em aprender inglês, então eu vou te contar um pouco da minha história. Bem, eu tenho 31 anos de profissão, comecei cedo, comecei com 17 anos, já dei aula de inglês em escola, já dei aula de inglês particulares e ainda dou aula de inglês particulares em escolas. Já dei aula presencial, aula online, aula para professores, fui coordenadora de escola. Ao longo desses 31 anos eu já fiz bastante coisa, um pouquinho em cada área. Bem, eu comecei a dar aula com 17 anos. E por que comecei tão cedo? Eu sempre fui apaixonada por inglês. Aí você vai estar falando assim: ah, mas eu detesto inglês. Tem muita gente que não gosta mesmo, né? Bem, se você não gosta, seu esforço vai ter que ser um pouquinho maior, mas não é impossível. Mas, voltando à minha história, queria chegar no quinto ano, na minha época era quinta série, sexto ano, para aprender inglês, porque antes não tinha inglês na escola. Hoje a gente vê aí os alunos tendo aula desde, às vezes, do primeiro ano, se não for antes, e tem escolas, inclusive, de inglês que tem aulas a partir dos 3 anos de idade. Então, as coisas mudaram, né? Mas na minha época não era assim. Então, depois eu tive uma professora muito boa de inglês, e eu fiquei na escola um ano estudando inglês. Só que eu gostava tanto que eu pedi para meu pai me matricular numa escola de línguas e ele matriculou. Com o conhecimento prévio da escola, eu consegui pular 2 etapas. Eu consegui pular um ano de curso e aí eu fui para a terceira etapa. Já não era tão básico o curso que eu comecei a fazer, apesar de ser básico ainda, mas eu já tinha passado por um aprendizado na escola antes, então para mim, que gostava já e que eu estudava, então aí eu consegui pular um ano de estudo. E comecei a estudar nessa escola, e depois, com 17 anos, eu fiz um curso que chama Proficiency do Michigan, e aí eu passei nesse curso. Tive que estudar muito, 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 porque é um curso difícil, então eu tinha aula 5 vezes na semana, cada dia era um professor, eram 5 habilidades que a gente aprendia, e além disso, eu estudava em casa também. Então foi suado esse curso, mas valeu a pena porque eu passei. E passando, eu fui convidada a dar aula, eu fui chamada para dar aula na escola onde eu era aluna. E como foi assim que eu comecei? Dali em diante, eu comecei a dar aula em escolas de inglês. E aqui em Ribeirão Preto, porque eu sou de Ribeirão Preto. Bom, passaram-se anos eu dando aula em escolas de inglês, depois eu trabalhei na coordenação, aí eu fui fazer mais um certificado, que é o certificado de Cambridge. É, eu precisei estudar, mas nem tanto para esse, então, porque eu já tinha muito contato, né, com o inglês, já treinava professores também, então fiz mais um certificado, que foi o certificado de Cambridge. Aí, depois que eu fui coordenadora, eu também trabalhei em escolas regulares. E hoje em dia estão implantando sistemas bilíngues, também fui responsável por implantar o sistema bilíngue em uma escola. E eu nunca parei de estudar, porque não tem como a gente parar de estudar. Porque mesmo na área profissional, digamos, tem a área de inglês. Eu terminei o curso, tenho 2 diplomas internacionais, e aí? Aí eu posso parar de estudar? Não. Ah, mas tem pouca mudança. Pode até ter, mas acontece que tem mudanças na metodologia, tem mudanças, por exemplo, antes a gente estudava muita gramática. Não é que hoje não estuda, e eu sou a favor da gramática, porque eu não quero ninguém falando nós vai, nós volta, né? A gente não estuda para isso. Tem objetivos diferentes, é diferente, mas você falar corretamente ajuda muito. Nós vemos isso na nossa língua também, português. Então, além disso, o que eu fiz? Eu fui estudar as metodologias novas que estavam sendo inseridas no mercado e até hoje estamos nos adaptando, porque cada hora surge uma outra metodologia, ou então um novo método de você, por exemplo, integrar as disciplinas como o inglês dentro da história, o inglês dentro da matemática, e assim são os cursos bilíngues hoje.
E, além de tudo, com a tecnologia e globalização, existem as aulas online. Mais um passo a ser alcançado, mais um desafio que é aprender a lidar com as ferramentas digitais para que as aulas possam ser ministradas não só presencialmente, mas também via digital, seja ela presencial que eu digo é ao vivo, ou seja ela gravada. Mas para isso tudo, nós temos que ter estudos, nós temos que estudar. Então, na verdade, a gente nunca pode parar de estudar e melhorar. E por que eu estou falando isso para você? Para te mostrar que não foi fácil nem para mim. Apesar de eu ter começado a dar aula com 17 anos, para todos os lugares onde eu fui, eu precisei estudar. Para todos os certificados internacionais que eu conquistei, eu precisei estudar muito. Nas séries iniciais, nos anos iniciais do meu curso de inglês, eu confesso que eu fazia tarefa, estudava um pouco por dia, mas eu não me matava de estudar. Mas nos anos avançados, aí eu precisava estudar. Porque é assim que assim. Quanto mais a demanda do seu curso, por exemplo, mais você precisa se dedicar. Então, isso é o que vai acontecer com vocês também, né? Bem, mas e por que eu estou falando isso? Em primeiro lugar, para você não desistir, para você persistir. Eu sei que muitos de vocês vão falar assim, nossa, mas eu tenho trauma de inglês. E tem muita gente que tem mesmo, porque às vezes o professor que você teve não foi legal, às vezes o método que você aprendeu não foi legal. Então, tem gente, eu conheço pessoas e já tive alunos assim que tem trauma de inglês. Então, o que você vai precisar fazer? Estudar, romper esse limite e tentar novamente. E para você que acha que você está velho demais, vou contar um segredo. Eu fiz a minha primeira faculdade brasileira, eu terminei minha primeira faculdade brasileira com 46 anos. Sabe por quê? Porque no começo eu já tinha diploma para dar aula internacional. E eu falava assim, não vou fazer o diploma, não vou pegar o diploma brasileiro agora não vou fazer isso agora não. E deixei para depois. E esse depois virou muito tempo depois. Tudo bem que eu não precisei do diploma brasileiro, mas porque eu não dava aula em escola regular. Aí depois eu fui correr atrás disso daí. Então, aí que eu fui terminar minha faculdade. E se eu falasse assim, mas eu tô velha, porque eu tenho alunos, por exemplo, de 40 anos, que acham que estão velhos para aprender. Então eu conto a minha história. Como assim? Tá velho para aprender? Então eu com 46 não pude aprender. E eu cheguei, até hoje, eu me inscrevo em cursos online, em cursos presenciais, porque aprender faz parte da evolução também, de nós como seres humanos. Então, não tem essa de ser velho para aprender. Aí você fala assim, mas eu não preciso de um curso de inglês completo, internacional, com certificado internacional. Talvez não mesmo. Então, por isso que o curso online é legal. Por quê? Você vai fazer de acordo com o seu ritmo. Se você quiser inglês só para viajar, eu quero inglês para me virar. Então, eu vou me virar no restaurante, no hotel, para não passar aperto, porque me conta aí. Eu tenho certeza que você já passou aperto. Se não passou, você pode conhecer alguém que tenha passado aperto porque não sabia inglês. Eu conheço um monte de gente. E pessoas até que viajaram comigo, mas como estavam comigo, não passaram aperto. Modéstia à parte, né? Mas eu já tive que resolver situações em viagens que se a pessoa não sabe inglês, ia ser complicado para resolver. Demora muito. Tem gente, por exemplo, que já teve que resolver uma batida num carro alugado, trancou a chave, aquela chave digital dentro do quarto e não sabe falar inglês. E aí? Então, assim, é muito complicado quando a gente não sabe. Tem gente que já passou mal para ir para o hospital e não sabia falar. Você tem que saber pelo menos o mínimo, o básico, para você poder viajar em paz. Então, para você, às vezes você fala assim, eu não quero gramática, eu não quero fazer tarefa, eu não quero... Ótimo, então não precise fazer. Você vai de acordo com o seu ritmo, mas aprenda, porque aprendendo você vai conseguir se virar nas situações que você quer, que são o seu objetivo. O meu objetivo era dar aula, então eu precisava de um pouco mais. Agora, por exemplo, tudo que a gente usa na tecnologia é em inglês. E eu já até tenho um canal no YouTube que chama Inglês em um Clique. E
dá uma olhadinha lá e você vai ver tutorial para professores, tutorial para gravações de reuniões no Zoom, por exemplo, no Loom, para gravação de aulas, você vai ver tutoriais. E por que eu fiz esses tutoriais? Eu fiz porque os comandos estão em inglês e muita gente me perguntava, como que eu uso isso? Como que eu falo? Porque quando você abre a página, às vezes o comando não vai estar em inglês, o comando, assim, a página vai estar em português, mas quando você vai usar a ferramenta digital, os comandos estão em inglês. E muita gente perde os recursos ou não conseguem fazer com excelência porque não sabe inglês. Então, eu gravei um tutorial para isso. Então, quer dizer, você precisa de inglês hoje para quase tudo. Para não falar tudo, hein? Então, por exemplo, para você defender uma tese, muitas vezes você vai ler pesquisas em inglês. Pesquisas nas diversas áreas, já fiz traduções em diversas áreas, em medicina, agronomia, odontologia, e aí tudo está em inglês, tudo. E você precisa ter um conhecimento, pelo menos, bom para você conseguir ler esses materiais e defender uma tese, por exemplo. Então, assim, numa entrevista de emprego, numa oportunidade de emprego, se você vai falar assim, eu sei falar inglês e chega na entrevista e você não sabe, não tem como mentir, não tem como você passar por cima disso. Porque muitas pessoas com quem eu converso falam assim, eu sei inglês, eu tenho um bom nível de inglês. A hora que eu começo nas perguntas básicas, não sabem. Então, não sabem responder. Então, não tem jeito. É igual você pegar um carro. Deu trabalho para você começar a dirigir às vezes, mas no final das contas, hoje você dirige tranquilamente, sem pensar. Então, em inglês, como é que faz? Você vai dar trabalho às vezes para começar, mas com a persistência você vai pegando a excelência também. Então, quanto mais você pratica, melhor seu inglês fica, né? Então, assim, a gente precisa começar. Então, não tem essa de idade. Se você tem algum trauma, tá na hora de você superar isso. Além de tudo, por exemplo, o inglês pode te abrir portas. Na minha vida, abriu algumas portas, como, por exemplo, eu já fui convidada para trabalhar em empresas ganhando semanalmente e em dólar. Por quê? Porque eu sabia falar inglês. Eu já fui intérprete da cantora Mariah Carey e da equipe dela aqui no Brasil, quando eles vieram para Barretos, por exemplo, era uma equipe de 24 pessoas. Eu fui chamada por quê? Porque eu sabia inglês. Então, e eu não mandei currículo para ninguém. É que simplesmente o meu pai, por exemplo, estava ali, sabia que eles estavam procurando uma intérprete, e ele falou assim: minha filha fala inglês. E foi simples assim. Eles falaram: então pede para ela vir aqui. E esse outro emprego que eu consegui, falando, né, inglês e ganhando $1.000 da semana, $1.000 naquela época não era o valor do dólar que está hoje, mas mesmo assim, né, era um salário que eu não imaginava. Aí o que aconteceu? Simplesmente num jantar, um americano chegou para mim e falou assim: olha, eu não falo português. Eu falei: não tem problema, eu falo inglês. Ele pôs a mão para cima e falou assim: nossa, graças a Deus. E aí comecei a conversar com ele e fui chamada para trabalhar. Então, assim, o inglês abre portas, né? E se abriu portas na minha vida, pode abrir portas na sua vida também. Então é isso que eu quero, que você tire o máximo proveito, que você se esforce, para que você também tire vantagens de uma língua que é falada mundialmente. E além do mais, esse curso é para você também, se você quiser continuar com seus estudos. Eu pretendo continuar com os meus estudos, eu pretendo me formar em inglês, eu pretendo tirar um diploma, um certificado internacional, é para você também. Claro que você vai ter um passo, assim como eu fiz esse passo, do básico ao avançado e depois o treino para os exames de proficiência. É um passo que vai demorar um pouquinho? Sim, mas você chega lá. É igual uma faculdade. Você não faz uma faculdade em 2 meses. Você faz em 3 anos, em 4 anos, em 5 em algumas, ou até mais, dependendo da faculdade, né? Então é isso daí. Você vai persistindo, você vai conseguir. Agora, muita gente desiste no meio do caminho. Começa a fazer e aí a rotina vai sendo atropelada e para de fazer. Então, assim, todas as pessoas que eu conheço que começaram e pararam, têm muita dificuldade de continuar.
Por quê? Porque se sentem desmotivadas. Às vezes as pessoas fizeram um ano e meio de curso, 2 anos, mas se você não praticar, você vai esquecer. As minhas irmãs são um exemplo disso. Hoje elas estão estudando inglês de novo, uma delas, a outra nem está estudando. Mas nós nos formamos na mesma escola, só que elas pararam de praticar. Então, por exemplo, eu consigo falar inglês com elas, assim, eu consigo falar, mas elas não me respondem em inglês, é muito difícil. Aquela que está aprendendo hoje, de novo, que começou a aprender novamente, ela ainda fala um pouquinho comigo, mas se sente meio travada. Então, por quê? Todas nós tivemos a mesma escola, todas nós estudamos, assim, fizemos as mesmas etapas, só que eu não parei e elas pararam. Então agora, para elas retomarem, é difícil. Por quê? Porque você, e elas no caso, se sentem desmotivados, sabe? Então você fala assim, e agora? Eu vou começar tudo de novo? E às vezes até você vai fazer um teste em uma escola. Já passei por isso como coordenadora demais. O aluno faz 3 anos, aí ele vai fazer um teste numa escola, só que ele ficou parado, ele esqueceu, porque a gente esquece fácil, que a gente não pratica. E aí chega lá e fala assim, você vai ter que voltar para o básico 2, digamos. Você vai ter que voltar para o intermediário, o aluno já estava lá no avançado, aí o aluno fala, não, a escola está errada. Mas não é que a pessoa esqueceu. Então, assim, começar e parar não é um bom negócio. Então, se você quiser mesmo aprender inglês, não pare. Coloque na sua agenda, faça uma programação semanal. Fala, olha, eu vou estudar uma programação que você consiga cumprir, porque senão você vai se sentir frustrado. Então, faça uma programação semanal. Olha, eu consigo estudar inglês de segunda e quarta por 1 hora, é melhor do que nada. Eu consigo estudar meia hora por dia. Ótimo. Então, eu consigo estudar 1 hora por dia, melhor ainda. Então, mas faça uma programação que você vai cumprir e não desista. Você tem que, isso tem que se tornar um hábito. E a gente sabe que para fazer hábito não é fácil, é com muita persistência, né? Outra coisa, tem gente que pode falar assim, ó, não tem tempo. Não tem tempo para aprender. Eu vou falar uma coisa, se tem alguém que não tem tempo, sou eu. É verdade. Eu já cheguei a corrigir 400 provas por mês, dar aula das 7 da manhã às 9 da noite e ter que corrigir as provas, ter que fazer as provas, ter que corrigir exercícios e fazer simulados, preparar peças de teatro para a escola. Bom, eu dormia 4 horas por noite. Então, aí o que eu fiz? Eu remanejei toda a minha agenda, todos os espaços que eu podia possíveis, eu comecei a torná-los produtivos. Diminuir algumas coisas supérfluas, como a rede social. Então, eu ficava o mínimo possível, só para responder uma mensagem importante ou outra, e pronto. E nas férias, eu retomava. Outra coisa, eu tinha meia hora ou 1 hora para almoçar, ou 1 hora e meia, quem tiver, eu sempre tive meia hora, 40 minutos no máximo, eu colocava alguma coisa para eu escutar, alguma coisa que eu queria aprender, ou então eu pegava no meu celular mesmo, eu ia fazendo um documento no Word que eu precisava, e assim eu ia agilizando, para ganhar tempo. E tem coisas que eu tive que abrir mão mesmo. Então, assim, a gente tem que se programar. Porque se nós não nos programarmos, aí fica difícil mesmo. Mas como eu disse, faça uma programação que você consiga cumprir, né? Para que você não desista, para que o estudo seja prazeroso e para que você tenha sucesso. Pessoal, acho que é isso. Vocês conheceram um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, um pouquinho de como você pode contornar aí as suas próprias limitações para que você possa aprender inglês definitivamente. E eu espero poder te ajudar nessa etapa. Alright? This is it. Bye bye.